Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando. No vídeo de hoje nós vamos continuar falando a respeito dos dinossauros da eletrônica, que são aqueles componentes que já se tornaram obsoletos nos aparelhos eletrônicos. A válvula é um desses componentes. Apesar de que hoje ainda existem equipamentos eletrônicos que usam válvulas, mas a válvula já foi muito mais popular do que hoje em dia. Então hoje eu vou falar para vocês a respeito de quando a válvula está fraca. O que é uma válvula fraca? É uma válvula que diminuiu a quantidade de elétrons que o catodo dela pode emitir. Porque nós explicamos numa outra aula que o catodo da válvula é um tubinho metálico e dentro dele vai o filamento. O filamento aquece o catodo e o catodo emite os elétrons que depois são atraídos pela placa da válvula. Só que o catodo é feito de uma substância e essa substância com o tempo vai se desgastando. Então chega uma hora que o catodo vai produzindo, vai liberando uma quantidade cada vez menor de elétrons e a válvula vai ficando mais fraca, mais fraca, mais fraca, até uma hora que ela não presta mais, ela fica esgotada por completo. Um dos defeitos que pode ocorrer numa válvula eletrônica, por exemplo, é quando o filamento queima. O filamento queimado é válvula queimada, ele não acende, e a válvula que não acende não presta para nada. Então o filamento queimado é um defeito visível. Se você tem um equipamento eletrônico com várias válvulas lá, basta você observar que aquela que estiver apagada provavelmente está com o filamento queimado. No caso, não tem outra coisa a fazer senão substituição. Agora, a válvula quando fica fraca você não percebe. No visual é difícil você perceber, porque ela parece com as outras, não tem diferença fisicamente de uma com a outra. Existe uma técnica aqui que você pode utilizar se você tiver o esquema elétrico do equipamento, que consiste em medida de tensões. Mas antes eu vou mostrar para vocês aqui um circuito que eu fiz aqui no simulador, né? Esse circuito aqui utiliza uma válvula, uma 12AU7. Essa válvula aqui é um duplo triodo, ou seja, são duas válvulas uma só. Aqui eu estou usando só um setor dela para facilitar a explicação. Então o que acontece? Eu liguei um gerador na entrada da grade de controle dela e um osciloscópio na placa, na saída da válvula e também na entrada. Se a gente ligar o circuito, vocês vão observar, olha só como é que a válvula amplifica. Deixa eu só colocar aqui os sinais aqui nas suas respectivas posições, para você poder entender melhor. Ah pessoal, a válvula não está distorcendo o sinal no osciloscópio não, é porque aqui ele tem o osciloscópio do simulador ele tem um limite, né? Quando chega no limite ele mesmo dá uma distorcida, mas não é o circuito. Então aqui nós temos o sinal que entra na grade de controle da válvula e na placa, olha como o sinal sai bem maior. O sinal sai bem amplificado. Inclusive a gente está usando a mesma escala para as duas tensões, 100 mV. Aqui o sinal de entrada na grade e o sinal de saída na placa. Agora em termos de tensão, aqui nós temos uma... Vou colocar aqui maior para vocês perceberem com mais clareza. Aqui ó, a tensão aqui na placa varia em torno de 145 volts, 147 volts por aí. Ela está variando por causa do sinal que é aplicado na grade, tá? No catodo da válvula, vou colocar aqui um pouquinho maior para você perceber melhor. Aqui, ó, 2,4 volts. Então pode-se dizer que essa válvula em funcionamento normal, ela tem aproximadamente 150 volts na placa e 2,5 volts no catodo. O que acontece quando a válvula vai ficando fraca? Eu vou mostrar para vocês isso agora. Vamos ver aqui. O simulador tem essas vantagens. É para você simular defeito nele. Então nós simulamos o defeito na válvula. Vamos ver como é que ficou a amplificação dela. Estou ligando aqui, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Deixa eu puxar esse negócio aqui para cima. Aqui, ó. O sinal entrando na grade. Vou acertar a posição dele. O sinal entra na grade aqui. E na placa, ó, não tem sinal. Quer dizer que a válvula não está amplificando. Olha só que interessante.
olha como é que ficaram as tensões. Deixa eu só mudar isso para lá. Olha só. A tensão na placa ficou mais alta. E a tensão no catodo ficou zerada. Ora, se a tensão na placa aumentou, que significa que esse resistor aqui ligado na placa tá bom, porque o resistor, ele normalmente altera o valor para mais, ou ele abre. E nesse caso aqui, se ele abrisse ou alterasse o valor, a tensão aqui na placa ou ficaria muito menor, ou não teria tensão nenhuma. Como tem tensão igual do mais B, esse resistor tá bom. Já esse outro resistor de baixo, ele tem a mesma tensão aqui e aqui, então ele não pode ser ocupado, porque ele não está recebendo tensão. Então o que acontece? À medida que a válvula vai ficando fraca, vai diminuindo a corrente por dentro dela. Se diminui a corrente, significa que diminui a queda de tensão nesse resistor, ou seja, a tensão desse lado do resistor, ao invés de ficar 150 volts, que é o normal, ela vai aumentar para 160, 170, 180, 190 ou até 200, como esse caso. E o catodo é o contrário, o catodo vai ficando com a tensão menor, porque a tensão que vai cair nesse resistor depende da corrente que passa por aqui. Quanto menos corrente passar por aqui, menos tensão eu tenho nesse ponto. Então a tensão normal é 2,5 volts, ela pode cair para 2, 1,5, 1, até zerar, como nesse caso. Então quer dizer que quando a válvula está ficando fraca, a tensão na placa fica mais alta do que o normal e no catodo fica mais baixa do que o normal. Se você tiver o esquema elétrico de um equipamento a válvula, ou as características e funcionamento normal daquela válvula, que seria um manual de válvulas ou uma folha de características, dá para você saber naquele circuito se aquela válvula está boa ou está fraca. Válvula fraca fica com a tensão na placa alta e tensão no catodo baixa. Nesse caso, a válvula completamente esgotada, porque não tem, a tensão da placa está igual, mais B, e não há tensão nenhuma no catodo. Ela pode estar com o filamento aceso? Pode, mas está totalmente esgotada, ela não tem mais capacidade de emissão de elétrons. Válvula que não emite elétrons, que não tem mais a capacidade de emissão, deve ser substituída. Ok, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, pode dar um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados na hora dos comentários. Inscrevam-se no canal para receberem as notificações dos próximos vídeos. Espero vocês num outro vídeo aqui da Burgos Eletrônica. Por enquanto, meu muito obrigado e até uma próxima.